Olá, muito bom dia. O NE1 está no ar hoje mais cedo por causa do amistoso de futebol feminino. Você acompanha a partir das 2h15 aqui na tela da TV Globo. Vamos aos destaques desta edição. Parte do telhado de uma escola municipal de Jaboatão dos Guararapes caiu hoje pela manhã. No momento em que tudo aconteceu, tinham alunos na sala de aula e alguns se machucaram. Você vai ver também o que a Secretaria de Saúde do Estado diz sobre o desabamento de parte do teto da UTI neonatal do Hospital Barão de Lucena, no Recife. O caso foi ontem à tarde. Quem utiliza os ônibus BRT reclama das condições das paradas e estações. Nós circulamos por algumas delas e registramos essa situação. As constantes quedas de energia em alguns bairros de Paulista é outro assunto de hoje. A minha geladeira. Pleno absurdo, Paulista, loteamento Conceição. Quem vai pedir benefício como o Bolsa Família ou BPC precisa ficar atento. A partir do mês que vem, o governo federal vai exigir biometria. A gente explica como irá funcionar. Outro assunto de hoje é a preparação para o parto. O corpo da mulher passa por grandes mudanças nesse período. E alguns movimentos e exercícios podem ajudar as gestantes. Tem muito mais para você. Vamos juntos de onde você estiver. A gente abre essa edição do NE1 falando sobre o susto que passaram essa manhã estudantes e professores da Escola Municipal José Carlos Ribeiro, em Jaboatão dos Guararapes. O telhado de uma sala de aula e de um corredor voaram com a força do vento. Uma testemunha que preferiu não se identificar nos enviou fotos, vídeos e um áudio contando o que aconteceu. E falando também que a escola já apresentou outro problema estrutural no início do ano. Vamos ver. Estávamos ainda no segundo horário de aula, ainda era quase 9 horas da manhã, quando iniciou uma chuva e um vento forte. Foi quando escutamos um estrondo. As telhas, que são de alumínio, elas foram arrancadas da sua estrutura. E foi um susto muito grande, porque os alunos estavam em aula, tinha uma professora em sala de aula. E no susto, alguns alunos acabaram se machucando, não gravemente, graças a Deus. Não foi de nada que caiu em cima deles, não houve desabamento. E por medida de segurança, não só essa sala foi liberada, mas todas as salas de aula da escola. Então, em torno de 9 da manhã, todos os alunos já estavam liberados. Infelizmente, nós temos um prédio que já apresentou outra deficiência, porque no piso inferior houve o deslocamento do reboco da área onde os meninos pegam a merenda. Isso no início do ano, em fevereiro, tivemos uma grande reunião na escola. Essa grande reunião na escola, onde eles atestaram que o prédio estava seguro para voltar a funcionar. E hoje nós tivemos mais esse susto. Então a gente precisa estar num ambiente onde todos sintam-se seguros para trabalhar e estudar. Nossa, que susto, hein? Daniele Fonseca está na Escola Municipal José Carlos Ribeiro e fala ao vivo com a gente. Oi, Daniele, bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você, para todos que estão com a gente no NE1 de hoje, desta terça-feira. Então, foi um susto medonho, né? Como a gente vem dizendo, tanto de alunos, de professores, de outros funcionários aqui da Escola José Carlos Ribeiro, que fica na Rua África, no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Eu, mais cedo, assim que cheguei, falei com alguns estudantes, né, que ainda estavam por aqui, porque as aulas foram suspensas, todos os alunos foram liberados. A gente, inclusive, enquanto eu falo ao vivo daqui, está com imagens aí do Globocop, né, que também sobrevoa a área. Então, sobre o que eu conversei com os estudantes, eles disseram que foi o teto da sala de aula do 8º nono, que era ali no horário da segunda aula, que os alunos estavam acompanhando quando tudo isso aconteceu. Também com informações desses estudantes, são cerca de 200 alunos que estudam aqui. Eles são dos últimos anos do ensino fundamental, né, aqueles ali do 6º ao 9º,
que estudam aqui nessa escola. E como a gente ouviu aí na fala, né, que uma pessoa mandou sem querer se identificar, que isso também já tinha acontecido, algo similar, parecido, no início desse ano, logo no comecinho das aulas. Agora foi no pavimento de baixo, desta vez foi no de cima. Inclusive, olha, o pessoal está ali agora chegando, colocando escada para os funcionários, os servidores ali observarem exatamente, né, o que está acontecendo. Também tem outro serviço ao mesmo tempo ali acontecendo na escola, mas no teto a gente viu mais cedo funcionários, trabalhadores tentando consertar, né, as telhas. Foram telhas de alumínio, de acordo com os estudantes, também o que a gente pôde observar aqui e constatar dessas telhas. Eles disseram que foi um barulho muito forte, que até pode ser confundido com um trovão, que estava chovendo na hora, mas não era nenhuma chuva torrencial, nada que chamasse a atenção, não. E eles não souberam dizer exatamente em relação ao vento, porque estavam dentro da sala de aula, então não deu para sentir isso, mas que teria sido por causa do vento forte. A gente segue aqui acompanhando, pedimos uma nota, representante, ou pelo menos uma nota da Prefeitura de Jaboatão. Estamos no aguardo e daqui a pouco eu volto trazendo outras informações. A propósito, ninguém se feriu gravemente. Apenas 2 alunas, 2 estudantes tiveram alguns ferimentos, mas, de acordo com os colegas, algo muito superficial. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Obrigada, Daniele, por essas primeiras informações. Um susto muito grande, o ambiente escolar tem que ser seguro para todos, né? Para educadores, para alunos, e não ter esses problemas aí com a estrutura, né, Daniele? Muito obrigada aí pelas informações. A gente está vendo aí o pessoal que colocou uma escada para tentar reparar aí o telhado. Por enquanto, seguimos com informações do serviço do metrô. O ramal Camaragibe da linha Centro continua sem funcionar, tá? Você acompanha agora imagens ao vivo da estação Camaragibe, no terminal integrado de passageiros. No último sábado, um curto-circuito atingiu a rede elétrica que alimenta o sistema do metrô e destruiu parte de um trem, pertinho ali da estação Alto do Céu, em Jaboatão. Apesar de ter passageiros nos vagões, todos conseguiram sair e ninguém se feriu. Desde então, o ramal Camaragibe está sem funcionar, prejudicando passageiros que utilizam diariamente 5 estações de metrô, e o retorno das atividades continua sem previsão aí pela CBTU. Então, os passageiros estão tendo que se virar mesmo para tentar pegar o transporte público, né? Muita gente mais cedo já foi trabalhar e está pensando como é que vai ser essa volta para casa, já que ainda não tem essa previsão confirmada de quando, de fato, esse serviço vai voltar a operar. E olha, a gente segue com outras informações agora relacionadas ao transporte público também. É que quem precisa usar BRT no corredor norte-sul também está sofrendo com transporte público. A maioria das estações na PE 15 não está funcionando. Enquanto isso, passageiros esperam pelo transporte embaixo de sol e chuva e em alguns pontos sem identificação de parada. O NE1 tem acompanhado essa situação. Em janeiro deste ano, nós mostramos esse problema e o governo prometeu que até o fim do ano, algumas estações seriam reformadas. Há 2 meses, no fim de 2025, olha, nada de obra por lá. Encontramos Dona Regina andando pelo canteiro central do complexo de Salgadinho. Ela estava indo para Ouro Preto. Para pegar o BRT, precisa caminhar um bocado. Num ponto de parada de ônibus comum, cerca de 250 metros, à frente da estação de BRT Complexo de Salgadinho. Se aqui estivesse funcionando, seria bem melhor, né? Com certeza, era para fazer há muitos anos, há muito tempo. Isso não devia ter fechado de jeito nenhum. Prejudica a gente, meu filho. A estação que Dona Regina pegaria o BRT está assim, fechada, com tapumes, pichada, servindo de moradia para algumas pessoas. A situação de abandono se repete em outras estações de BRT ao longo da PE 15. Na estação Quartel, perto do 7º RO, nada muito diferente. Estação fechada, telhado danificado e pichação. Aqui o BRT passa direto. Para pegar o transporte, os passageiros precisam esperar nesse ponto de ônibus, que fica mais à frente, sem coberta e sem banco.
A estação Matias de Albuquerque, perto do Fórum de Olinda, está funcionando. Mas seu Carlos acha que falta estrutura e que tudo isso poderia ser melhor. Não existe ar-condicionado em determinada hora do dia. É muito quente aqui, na insolação, aqui é poente, tá? Aí isso estressa muito antes do embarque. Até 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, isso aqui ainda está um forno, que absorve muito calor. Andando mais um pouco, a gente chega na estação Butrins. O espaço parece estar em bom estado, com catracas e placas de sinalização, mas está fechado. Para quem precisa pegar o transporte, o jeito é esperar às margens da rodovia, no sol. Uma placa identifica o local da parada, que serve para ônibus comuns e também para os BRTs. Muito desconfortável. Poderia ter, né, uma coberta, uma parada, um banco para as pessoas sentarem, os idosos também merecem, né? O que chama a atenção é que tem um ponto ali que é coberto, mas está fechado, né? É verdade, faz tempo, né? Poderia reativar também, né? Melhora pra gente, né? Os passageiros. Perto da UPA da Tabajara, em Olinda, os ônibus do BRT param nesse recuo, também sem cobertura de proteção para sol ou chuva. A poucos metros, a estação Guedes Alcoforado está totalmente abandonada, praticamente sem telhado. É complicado, estamos aqui expostos a sol, a chuva e realmente dificulta a vida do usuário. Poderia ter uma assistência melhor. Faz tempo esse problema? Faz sim, faz sim. Esse sistema é persistente. Não tem abrigo, né, pra gente ficar. O que chama a atenção é que lá na frente tem uma estação, né, e está sem funcionar. Está sem funcionar. As estações que mostramos fazem parte do corredor norte-sul do BRT, que tem 33 quilômetros. Começa em Garaçu, passa por Abreu e Lima, Paulista e Olinda, até chegar ao Recife. São 8 linhas que transportam todos os dias mais de 66 mil passageiros. 26 estações estão nesse percurso, metade delas aqui na PE 15, um dos principais corredores de transporte público da região metropolitana e que tem quase 13 quilômetros de extensão. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias e quem precisa do BRT sofre bastante. As paradas de BRT do corredor Norte-Sul começaram a ser construídas em 2013. Algumas foram inauguradas em 2014, como obras de mobilidade para a Copa do Mundo. Há pelo menos 5 anos, os problemas começaram a aparecer e o NE1 tem acompanhado as queixas dos passageiros. Uma vergonha, um bocado de gente aí, como é que está o povo no sol quente, tem que ficar aqui se arriscando. Os carros passam tirando fino na gente que está esperando aqui. Em janeiro desse ano, Francisco Sena, o atual secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, disse que um termo de compromisso para requalificação tinha sido assinado e as obras de requalificação começariam em breve. Um investimento de mais de 258 milhões de reais. A gente já vem correndo com os projetos para licitar a reforma de estações, reforma de terminais e reforma de passarelas nos corredores. Somente no corredor Norte-Sul nós vamos requalificar 7 estações e vamos instalar mais 2 novas estações. A gente vai iniciar o processo licitatório agora das obras e a expectativa da gente é que as obras de cada estação, né, durem 4 meses. É claro que a gente vai fazer em paralelo, então a nossa expectativa é que até o final do ano a gente consiga requalificar essas 7 estações do corredor Norte-Sul. A realidade é que parece que nada foi feito. Em Paulista, a estação que fica em frente a um shopping foi uma das últimas a ser construída, mas nunca chegou a funcionar. As pessoas aguardam o BRT do lado de fora. O embarque e o desembarque são no meio-fio. Rosana precisa pegar a condução 3 vezes por semana para levar o filho para a terapia. A gente fica aqui na beira da estrada, com criança, bem dificuldade, pondo em risco, né? Tanto a gente como as crianças, né? Com uma estação aí prontinha e sem uso. Abandonada, né? Por diversas vezes, só gasto e nada de funcionar. O perigo é constante. Recebemos vídeos que mostram a cadeirante descendo da plataforma no ponto em frente à estação. O local não tem nenhuma acessibilidade. A dificuldade aqui é grande, principalmente para deficiente, para cadeirante, os ônibus param ali embaixo, para eles atravessar a pista, fica muita dificuldade aqui em Paulista. E esse problema não é de agora não, já é antigo, já faz tempo. Tá difícil. Quem precisa pegar o BRT aqui tem medo que aconteça um acidente grave e espera que a estação comece a funcionar. Se está pronta já é para estar funcionando, entendeu? Muito arriscado, sim, pessoas idosas que vai atravessar aqui. E aí vem o motorista para lá embaixo, ó.
para lá embaixo agora, está parando lá embaixo. Aí é um sacrifício muito grande, é muito ruim. Já era bom porque providenciar isso aí, que tá terrível isso aí, tá terrível. Nós fomos em busca, mais uma vez, de respostas para os passageiros. Joabe Alves conversou com o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, que prometeu, na nossa reportagem de janeiro, entregar até o fim deste ano 7 paradas de BRT no corredor Norte-Sul recuperadas. Mas até agora, faltando 2 meses para o fim de 2025, nada de obra. A gente não iniciou as obras ainda, tá? Mas apesar de não ter iniciado as obras ainda, a gente conseguiu uma vitória que foi vencer os processos licitatórios. Então temos reforma de 9 estações de BRT já licitadas. Então a gente está em fase final de homologação do processo licitatório e assinatura efetiva das ordens de serviço agora em novembro. São obras rápidas, essas obras de reforma da estação. Então a gente dá ordem de serviço em novembro. No primeiro trimestre do ano que vem, a população já vai conseguir, se Deus quiser, utilizar esses equipamentos. Se a gente perguntasse quando começa essas obras, quando seria? Veja, a nossa expectativa é que comece em novembro, tá? Enquanto essa obra vai estar acontecendo, há alguma medida provisória para ajudar aquelas pessoas que esperam na chuva e no sol os BRTs? Veja, hoje a gente tem algumas estações que estão operacionais, né? A gente não consegue criar uma estação provisória para atendimento nesse período, infelizmente, mas a gente diz e repete que é uma obra curta, né? A gente conseguindo dar ordem de serviço, a gente em 4 meses consegue disponibilizar uma estação e que vão ocorrer em paralelo, né? De maneira que, por exemplo, aquela de frente à estação, ao centro de convenções, que é uma que está bastante degradada, a gente vai conseguir colocá-la à disposição da população de Pernambuco. Secretário, acho que é importante a gente falar também sobre aqueles pontos em que está tudo pronto, mas não está funcionando. O que é que falta? Veja, existem estações realmente que, até esteticamente, quando você olha, ela está pronta. A estação lá de frente ao shopping, em Paulista, né, é um exemplo dela, mas ela não tem funcionalidade. Apesar de estar, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista estrutural pronta, ela não está ainda operacional. Ela não tem todo o sistema de câmera, ela não tem todo o sistema de acesso, todas as eclusas que fazem acesso ao BRT, então a gente vai intervir sim. Então tem intervenções que são mais simples, feito essa de Paulista, mas tem intervenções mais severas que do ponto de vista estrutural não estão funcionando, como a estação do Centro de Convenções. A gravidez é um momento muito delicado e especial na vida de uma mulher. Para gestar uma criança, o corpo passa por grandes mudanças nesse período. É importante para a mamãe estar preparada para a hora mais esperada, a do parto. Thaisa sempre gostou de se cuidar. A atividade física está na vida dela há muito tempo. Musculação de 5 a 6 vezes na semana e a satisfação de colocar o corpo em movimento. No meio dessa rotina disciplinada, Thaisa recebeu a notícia de que seria mãe. Ela está grávida de 35 semanas de Maria Helena e escolheu não parar. Quando Thaisa descobriu que estava grávida, ela não teve dúvida. Decidiu se manter firme na atividade física. Com a orientação de uma profissional, ela passou a fazer um treino direcionado para o bem-estar durante a gestação e para se preparar para o parto. Os exercícios são orientados, são reduzidos de carga, muda a postura de um exercício para o outro. Não é exatamente a mesma planilha que eu seguia antes da gestação, tem algumas limitações, não vou mentir, mas é tudo muito tranquilo, não sinto muitas dores. Não sinto tanta dor na lombar, que eu já vi algumas amigas relatarem. E eu acredito que o exercício físico tem esse papel. Se manter ativa aí, porque eu acho que faz bem não só para essa parte durante a gestação, quanto para a recuperação pós-parto também. A musculação continua na rotina de Thaisa. Treinos superiores, inferiores, exercício aeróbico. E ela também não largou o crossfit, uma atividade que essa mamãe ama. Bruna é a profissional de educação física que acompanha a Thaisa. Ela tem experiência com gestantes e explica os benefícios de continuar treinando durante a gravidez. Para a mãe tem a melhora da circulação sanguínea, o que ajuda a diminuir o inchaço nas pernas. Tem um controle do ganho de peso, o que diminui o risco de desenvolver diabetes gestacional e a hipertensão. O fortalecimento muscular, que aí ajuda na diminuição das dores da lombar, as dores nas pernas, nas articulações. A melhora também da qualidade do sono, do humor, do bem-estar, o que favorece a diminuição da ansiedade, da depressão.
A personal trainer direcionou o trabalho, por exemplo, para minimizar incômodos comuns da gravidez, como as dores na lombar. Intensificou os treinos também para a panturrilha, que ajudam Thaisa a evitar as câimbras. A gente pode fazer um trabalho mais fortalecido para a panturrilha. Treinar a panturrilha durante a gestação e até sem ser na gestação é muito importante porque é um exercício fundamental para a circulação sanguínea. Então, você aumentar a intensidade dos exercícios de panturrilha durante a gestação auxilia na diminuição de câimbra. E assim, Maria Helena, que nem chegou ao mundo, se mantém saudável. E a mamãe também, até o dia do grande encontro delas. Eu escolhi a via de parto normal, né? Espero que dê tudo certo. Estou trabalhando para isso juntamente com exercício, fisiopélvica, regulando taxas e exercitando para que saia tudo conforme planejado. Vai sim, vai dar tudo certo. Vamos continuar falando desse assunto? Natália Dielu está no Hospital da Mulher com uma médica ginecologista, obstetra. Toda mulher grávida pode fazer exercício, Natália? Bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Podem sim, viu? As mulheres grávidas podem fazer exercício. As exceções são poucas, só quando realmente existe ali algum problema na gestação que vai ser indicado pelo médico que está acompanhando o pré-natal, né? A doutora Isabela Coutinho está aqui ao nosso lado. Ela vai explicar, doutora, são situações bem específicas quando essa gestante não pode fazer exercício. Normalmente está liberadíssimo, né? Bom dia para a senhora. Bom dia, Natália. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Claro, toda gestante deve fazer exercício físico, assim como todas as pessoas deveriam fazer exercícios físicos e salvo algumas exceções, que são situações particulares, como, por exemplo, se a gestante tiver uma cardiopatia grave ou uma pneumopatia grave, ou se tiver algum problema na gravidez, como descolamento de placenta, uma ameaça de abortamento, aí sim, indicado pelo seu médico, ela não vai fazer. E assim, quais são os benefícios que a gestante especificamente tem fazendo exercício físico? Além de todas as questões, né, como todas as pessoas não gestantes, o cuidado com o corpo, o bem-estar, elas têm também, quando fazem exercício físico, uma redução do diabetes gestacional e da pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez. Além disso, tem as alterações posturais que a própria gravidez dão para as mulheres e que podem causar algumas dores. A dor na lombar. Isso, então a dor na lombar, a dor nas articulações, isso aí também elas são melhores compensadas com a prática de exercícios físicos. Mas, por exemplo, existe alguma indicação sobre a intensidade desse exercício? Existem limitações? A gente mostrou a história de Thaisa, que está grávida de 35 semanas. Ela já se exercitava muito antes, fazia crossfit e continuou fazendo. O que é que a senhora diz em relação a isso? Essa intensidade, ela tem que ser diminuída durante a gestação? Olha, a mulher que é atleta, né, que já é atleta antes de engravidar, ela pode continuar a fazer suas atividades físicas normais, assim, habituais. É importante que ela fale com o pré-natalista ou médico ou enfermeiro que esteja acompanhando para ver que tipo de exercícios ela faz, porque alguns podem ser um pouquinho prejudiciais, como aumentar muito a pressão abdominal ou então aqueles exercícios que são de equipe, tipo basquete, né, tipo um futebol, né, e também exercícios de impacto, que são aqueles que a gente pula muito e as articulações das mulheres estão mais fragilizada, vamos dizer assim, na gravidez. Mas as contraindicações para exercícios são muito poucas. Às vezes a mulher tem que moldar um pouquinho a sua prática de exercício. E aquela mulher que é sedentária, ela deve sim começar a fazer um exercício. Não é que ela vá ser atleta, Natália, não é que ela vá virar da sedentária, aquela que não faz nenhum tipo de exercício, para ser a maior atleta do universo. Não é isso. Ela deve começar com sua prática de exercício ao mesmo tempo em que ela está modificando hábitos alimentares e hábitos de vida de uma maneira geral, não está bebendo, não está fumando. Então aproveita para iniciar um exercício de pequena intensidade. Doutora, e ajuda no parto, na recuperação? O bebê também se beneficia? O bebê se beneficia a partir do momento em que aquelas doenças que eu te falei, diabetes e pré-eclâmpsia, vão ser evitadas. Então o bebê vai ter um crescimento normal, facilitando também o parto normal, né? A mobilização da paciente também predispõe
pressupõe a melhora da performance dela durante o parto, e no pós-parto vamos ter uma mulher que faz exercício físico, que está menos ansiosa, que está mais tranquila, porque também o exercício físico é um grande componente para diminuir ou zerar o estresse, para trazer bem-estar para a mulher. Então, mulher bem, bebê bem e família feliz. Muito obrigada, doutora Isabela Coutinho, por essas explicações, é muito bom mesmo. Eu mesma, quando estava grávida, fiz bastante exercício, ajuda em todos os sentidos. A gente volta com você, Maristela. Atividade física necessária nessa vida da fase também, né, Natália? A seguir, você vai ver que moradores de Paulista enfrentam quedas constantes de energia. A minha geladeira. Pleno absurdo para Paulista, loteamento Conceição. Quem vai pedir benefício, como o Bolsa Família ou BPC, precisa ficar atento. A partir do mês que vem, o governo federal vai exigir biometria. A gente explica como irá funcionar. O NE1 volta em instantes, agora 11h48. Estamos de volta e você que vai pedir benefício, como o Bolsa Família ou BPC, deve ficar atento. A partir do mês que vem, o governo federal passa a exigir biometria. A intenção é evitar os golpes. Lilian Oliveira traz as informações. A partir de novembro deste ano, quem recebe aposentadoria, pensão, o BPC, vai precisar fazer o reconhecimento biométrico para receber esses benefícios. A medida faz parte de um decreto que foi publicado em julho deste ano também. Eu vou conversar com o André Albuquerque, que é professor e advogado previdenciário. Professor, conta pra gente por que essa mudança e ela vale realmente a partir de novembro. Quem é que vai precisar fazer esse reconhecimento? Toda essa mudança ocorreu por conta exatamente do cancelamento da obrigatoriedade da biometria, seja facial ou digital, em decorrência de uma solicitação das próprias entidades associativas e sindicatos, tá, no ano de 2024. Lembrem-se que a Polícia Federal instaurou investigação para apurar os desvios, né, os descontos associativos indevidos no período de 2024. Tá? E isso resultou nessas novas medidas. Essa medida foi expedida pelo Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos por meio do decreto 12.561, de 23 de julho de 2025. Observem que esse decreto estabeleceu um prazo de 120 dias para voltar a ser obrigatória a biometria, seja digital ou facial. Mas a gente tem que ter cuidado com a propagação da desinformação, porque, em verdade, em 21 de dezembro de 2025, só 2 beneficiários da Seguridade Social terão a obrigatoriedade de cadastrar a biometria, seja facial ou digital. Os requerentes, os novos requerimentos, tá, de BPC, o benefício de prestação continuada, que é o LUAS, tá, e os beneficiários do Bolsa Família. Repito, só os novos requerimentos, né, só para aqueles novos requerentes será exigido o cadastro da biometria a partir do dia 21 de dezembro. Quem já tem o cadastro e já recebe o benefício, então não vai ter mudança nenhuma? Neste momento, o decreto estabeleceu a obrigatoriedade para essas novas pessoas, eu diria para os antigos beneficiários também. A obrigatoriedade existe para todos, porém, será estabelecido um novo cronograma, terá um novo prazo para que as pessoas que não tenham cadastro possam procurar o CRAS da cidade, da prefeitura, para fins de cadastramento, seja da biometria facial ou digital. Doutor, essa medida visa trazer mais segurança, quer evitar fraudes também, né? E o sistema ele se conecta com outros sistemas do GOV também. Então, para quem tem essa biometria em outros sistemas, por exemplo, o senhor pode falar alguns exemplos, não vai precisar fazer. Perfeitamente. Essa medida tem por objetivo garantir mais segurança para os beneficiários da Seguridade Social, como você mencionou, tá? A União Federal, o Governo Federal, o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos vai utilizar base de dados de outros órgãos e entidades públicas, como, por exemplo, CNH, DETRAN, como, por exemplo, Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem lá a biometria, nos períodos eleitorais, a gente usa a biometria, então já existe a base de dados no TSE e também a base de dados da Polícia Federal para aquelas pessoas que eventualmente tenham passaporte. Só para a gente fechar, ninguém precisa correr até o CRAS, ninguém vai ter o benefício suspenso. É preciso acompanhar a publicação dessa portaria que vai estabelecer o cronograma. Repito, para evitar a propagação de desinformação, só os novos requerimentos do BPC, LUAS ou do Bolsa Família, a partir do dia 21 de novembro, será exigida a biometria obrigatória, tá?
Repito, é obrigatório para todos, mas novo cronograma, novo prazo será estabelecido para os segurados já concedidos, já que gozam da seguridade, do benefício da Seguridade Social. Novo prazo será estabelecido. Doutor André Albuquerque, muito obrigada pelas informações. A gente volta ao estúdio. Ontem nós mostramos a reclamação de moradores do Grande Recife que registraram quedas de energia em várias regiões. E um dos locais com maior número de reclamação foi na cidade de Paulista. Os moradores estão há semanas sendo surpreendidos com oscilações de energia. Alguns dizem que acumulam prejuízos. Noites de escuridão total. E aí, como é que tá? Em Maria Farinha, Fabiane gravou as oscilações de energia na casa dela no último domingo. Olha a energia oscilando de novo. Olha aí como é que tá a lâmpada. Recebemos também este outro vídeo de Joyce. Pleno absurdo, Paulista, loteamento Conceição. Não tem energia. A reclamação dos moradores sobre as quedas de energia se estendem a outros locais de Paulista. Essa é a Rua Equador, no bairro de Nossa Senhora da Conceição. Sandro mora aqui há 26 anos e recentemente começou a sofrer com a falta de energia. O primeiro episódio mais grave foi há 8 dias. No sábado, caiu a energia, nós ficamos de 6 horas da noite até 5h30 da manhã do outro dia, né? Foi falado com a CELP, energia, e eles tinham dito que tinha emitido uma mensagem, mas não chegou para todos os moradores, né? Depois disso, outras quedas de energia aconteceram. Numa delas, o entregador até perdeu um som antigo que tinha em casa. Quando voltou a energia, ele queimou, porque ele já era um pouco antigo, Mas aí eu não pude fazer nada porque ele já era antigo, não tinha nota, então ia ser mais difícil ainda para, a recuperação, né? Nesta escola, que fica no mesmo bairro, Glória, que é coordenadora pedagógica, passou por alguns transtornos. Teve que mandar 2 aparelhos de ar-condicionado e uma impressora para o conserto. Da semana passada foi na quinta e sexta-feira, porque ficava tendo quedas de energia. O ar-condicionado daqui da escola onde eu trabalho, a impressora, eles ficavam desligando, disparando, e aí a gente teve que realmente não usar, porque poderia causar um dano maior. A equipe técnica veio no outro dia para resolver, mas quinta e sexta-feira, para trabalhar, para manter em casa, é bem difícil. Glória é moradora de um bairro vizinho à escola, que é onde nós estamos, Nossa Senhora do Ó, em Paulista. Aqui, desde o dia 18, as quedas de energia também têm sido frequentes. Sérgio é marido de Glória. Ele conta que há 8 dias eles estavam dando uma festa em casa, quando de repente a energia faltou. Eram umas 7 horas da noite, deu um blackout geral aqui, sem nada de energia, só foi voltar às 4h45 da manhã. Eu sei porque meu filho dormiu aqui na rede, eu vim para o quintal, ainda bem que eu tenho quintal, tenho 2 cachorros, e a gente botou um colchão aqui e se virou, porque dentro de casa não tinha condições de ficar pelo calor e mosquito, essas coisas, a gente ficou aqui, mas deu para passar. A festa acabou mais cedo. Acabou, teve que acabar, todo mundo estava cheio aqui, mais de 30 pessoas, todo mundo foi embora. Como a energia voltou a cair outras vezes, ele está tentando se precaver. Comprou mais velas e pela internet está esperando chegar pequenos refletores recarregados com luz solar para não ficar no escuro. Porque eles não estão avisando, não. É uma obra que estão fazendo, uns postes de alta tensão aqui na P22. Estão instalando os postes e colocando os fios. Então, a CELP devia, pelo menos, avisar o período, E sempre à noite, final de tarde, nunca é pela manhã. Nós procuramos a Neo Energia e sobre esta obra que seu Sérgio falou, a companhia informou que o problema no loteamento Conceição e Maria Farinha foi resolvido ontem. A Neo Energia disse que as oscilações e quedas de energia foram causadas pela instalação de uma nova linha de transmissão que deverá ampliar a oferta do serviço na área. Disse ainda que alertou a população local por meio de carros de som e postagens em redes sociais que a rede poderia sofrer instabilidade.
A gente segue agora para Olinda. Moradores nos chamaram para mostrar uma montanha de lixo no bairro de Caixa d'Água, com a ajuda do nosso Globocop que sobrevoou agora há pouco aí essa área para mostrar essa imagem para a gente. Daqui do alto, né, a gente consegue ver a quantidade de lixo que está tomando aí uma faixa da pista, o que seria também parte de uma calçada, né? O pedestre que seguir por aí tem que ir literalmente para o meio da rua, tá? Muitas sacolas aí, parece ser lixo doméstico mesmo. As pessoas estão fazendo esse ponto aí como se fosse um depósito de lixo, o que não pode acontecer, prejudica, claro, a travessia aí, tanto de pedestres quanto também o trânsito. Tá tranquilo agora, mas imagina em horários de pico, né? Essa montanha de lixo que a gente vê aí no canto da pista. Nós procuramos a Prefeitura de Olinda, que diz que esse lixo aí foi resultado de um descarte, claro, incorreto, e que vai fazer a retirada hoje à tarde. É o que a gente espera, né? E parte do teto do Hospital Barão de Lucena desabou ontem à tarde. Nós recebemos imagens pelo nosso canal Globo. No vídeo dá para ver parte do forro de gesso no chão e nas incubadoras da UTI neonatal. É o local onde ficam os bebês recém-nascidos, prematuros ou que fazem tratamento para algum problema de saúde. Uma funcionária do hospital contou como foi o acidente. Ela disse que havia bebês nas incubadoras na hora do acidente. Foi tão rápido, só vi um estralo, parecia que tinha se quebrado um vidro. Aí fui ver se foi alguma incubadora. Tava toda fechada. Aí quando eu fui ver o teto tava rachado e começou a fazer uns estralos. Aí eu fui ver, né? Acho que foi, com certeza foi o Espírito Santo que me empurrou. Se não tivesse me empurrado, ele tinha caído na minha cabeça, a placa do gesso. A repórter Beatriz Castro conversou com o secretário executivo de Infraestrutura da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação do teto da UTI neonatal do Hospital Barão de Lucena. A equipe de manutenção do hospital, ela prontamente interviu no local, removendo todo o forro que tinha existente no local, para fazer a substituição por um forro em gesso acartonado. A gente vai fazer uma estrutura auxiliar e colocar um novo forro. Além disso, a equipe também aproveita e está fazendo a revisão de todas as instalações existentes na UTI. Vale salientar que a UTI que ocorreu esse incidente não é a mesma entregue há 3 meses atrás por essa gestão. Nessa UTI a gente não havia feito nenhuma intervenção, pois o forro ele não apresentava fissuras ou problemas visíveis, tá? Então essa ocorrência ela foi abrupta. A placa ela se desprendeu do teto, né? Inclusive o arame que prende o gesso, ele não apresentava indícios ali de oxidação, né? Então foi a sua fixação na laje que desprendeu e por isso veio a cair. Os funcionários disseram que a secretaria tinha sido avisada que havia infiltrações e rachaduras no teto. Vocês sabiam com antecedência que esse problema existia? Não temos indícios, não temos registros desses avisos, tá? Frequentemente, a equipe de engenharia do hospital, ela faz inspeções nos locais e, ao detectar a necessidade de troca, a gente faz, sim, a substituição imediata. Até porque temos hoje um contrato de manutenção no hospital para esse tipo de ocorrência. E ainda essa semana a substituição do forro vai ser concluída. A gente volta agora a falar com Daniele Fonseca, que está em Jaboatão dos Guararapes. Ela acompanha a situação na Escola Municipal José Carlos Ribeiro. Hoje pela manhã, o telhado da escola voou aí com a força do vento. Daniele conversou com alguns estudantes, né? Exatamente, Maristela. Assim que eu cheguei aqui, as aulas
haviam sido suspensas, né? Fazia pouco tempo, justamente por causa dessa situação das telhas que foram retiradas, né? Por conta da ventania, de acordo com esses alunos, com esses estudantes. Aqui estudam em média 200 alunos, de acordo com esses que eu conversei. Eles são do ensino fundamental, dos últimos anos do fundamental, ali entre a sexto e o nono ano. E eu conversei com duas estudantes. Vamos ouvir o que elas disseram sobre o susto no momento em que tudo aconteceu. O barulho foi muito alto, todo mundo ficou a maior anarquia no corredor. Foi chocante, né? Porque foi muito alto, a gente olhou, aí quando saiu, o desespero, um tumulto. Levei um susto porque eu achei que a escola estava desabando, até porque essa escola tem risco de cair. Não é de agora, já é de muito tempo, não é a primeira vez que acontece. Aí eu levei um susto, né? Na hora todo mundo começou a gritar. Foi desesperador na hora. O pessoal ainda estava bastante tenso, viu, quando eu cheguei aqui. E estou agora com Girlane, ela também é aluna, não exatamente da sala, né, Girlane, onde tudo aconteceu. E depois disso, o que é que chegou para vocês de informação aí da escola, dos professores, da coordenadora? Boa tarde. Boa tarde. A diretora disse que não ia ter aula por causa do teto que tinha caído, né? E ia esperar o engenheiro vir ajeitar o teto, né? E, foi um susto muito, muito grande, sabe? A gente pensava que era um trovão na hora, né? Aí, na hora, o professor de história veio e disse assim, arruma a bolsa que vocês vão embora para casa, né? E aí foi todo mundo, né? Mas, graças a Deus, ninguém machucado, né? Obrigada, viu, Girlane? Pessoal, eu falei aqui sobre os feridos, né? Isso faz parte da nota que a Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes mandou para a gente. Vou passar aqui para vocês, entre as informações, essa de que ninguém ficou ferido. E eles disseram exatamente o seguinte, que por conta da ventania e de algumas outras condições climáticas, parte das telhas da escola teve um deslocamento e aconteceu também deformação e torção da parte metálica, né, que dá a sustentação delas. E durante uma vistoria técnica, observaram também que teve comprometimento nas alvenarias de apoio, no sistema elétrico e nas calhas. A equipe de engenharia disse que, apesar das condições de que estaria tudo adequado para suportar o vento, esses ultrapassaram os limites de hoje e aí aconteceu tudo isso. A nota também diz que imediatamente a secretaria tomou medidas e aí vão ser feitos serviços como reestruturação completa da cobertura, substituição dos perfis metálicos, troca das telhas, revisão e substituição do sistema elétrico e instalação de novas calhas e condutores pluviais. Informou que a previsão de conclusão desses serviços é até a próxima sexta-feira, agora, dia 31 de outubro. Então, a gente deduz que na próxima segunda as aulas voltam e eles disseram também que vai ser feito um cronograma para repor essas aulas que não vão acontecer de hoje até sexta-feira. É contigo aí no estúdio, Maristela. Obrigada, Daniele, pelas informações. O corpo da cantora Vanessa Rios, que morreu vítima de um câncer no pulmão, está sendo velado no cemitério Memorial Guararapes, na cidade de Jaboatão. Familiares e amigos se despedem da artista pernambucana que fez sucesso, cantando em bandas de brega e de forró. Hoje cedo, as pessoas chegavam para se despedir de Vanessa Rios em silêncio. A filha Larissa, de 16 anos, estava cercada do carinho da família. Ao lado do pai, falou com serenidade sobre a luta da mãe. É uma relação de mãe e filho, um amor que é inexplicável. A gente não consegue medir e eu acredito que a dor ela vai sempre permanecer, mas o amor e o alívio que eu sinto por ela, de ela não estar mais sofrendo, porque aquela situação não era uma vida, né, que uma pessoa gostaria de viver. Então, eu me sinto aliviada de ver que ela está em um lugar muito melhor do que aqui e que ela sempre vai estar presente em nossos corações, com as memórias boas e que ela sempre vai estar aqui.
Vanessa Rios era de Jaboatão e cresceu no bairro de Candeias. Começou a carreira cantando na banda Encosta Neu. Depois foi para a banda Toda Boa e gravou o primeiro sucesso, Lençol Vermelho, em 2012. 2 anos depois, participou de um concurso do NE1 e foi escolhida vocalista da banda Kitara. Ela chegou a se apresentar no programa Esquenta, de Regina Casé. Vanessa também foi vocalista das bandas Forró do Moído e Capim com Mel. Este ano participou do especial de brega Tem que Respeitar, exibido nos 60 anos da Globo Pernambuco. A entrevista foi pela internet. A última apresentação de Vanessa Rios no Brasil foi em abril deste ano, em um festival em Olinda. 2 meses depois, ela também participou de um show em um evento de São João, na Flórida, nos Estados Unidos. Ela parou de cantar para priorizar o tratamento contra o câncer. Vanessa tinha 42 anos e lutava contra um câncer no pulmão. Ela morava com o marido americano nos Estados Unidos. Descobriu a doença lá, onde começou o tratamento. Com a melhora, os dois decidiram vir para o Brasil. Aqui, ela teve uma reviravolta. Precisou fazer quimioterapia para ter condições de viajar e retomar o tratamento nos Estados Unidos, mas não conseguiu. Na noite da sexta-feira, a mãe dela me mandou uma mensagem dizendo que a haviam sedado e que ela não iria acordar. Os pulmões dela estavam completamente cheios de líquido. Não havia mais nada que pudessem fazer. Nós seguimos pelo trânsito agora 12:11 com imagens para você da Avenida Abdias de Carvalho, ali no bairro do Prado, em frente à Faculdade Estácio. No lado direito, os motoristas vão sentido Engenho do Meio, no lado esquerdo, sentido Derby, a movimentação tranquila aí do trânsito. Agora a Estrada dos Remédios, na sua tela, em frente ao mercado de Afogados. A gente observa a movimentação também tranquila por aí na região, dos motoristas que vão sentido Madalena, Ilha do Retiro e também sentido São José e Imbiribeira. Agora a gente vai lá para a Avenida Mascarenhas de Moraes, bora para o bairro da Imbiribeira. No lado direito a gente observa quem está sentido Aeroporto, Prazeres, e no lado esquerdo sentido Avenida Sul e também Cais de Santa Rita, sem congestionamentos aí na região. Olha, a partir de hoje, faltam 109 dias para o sábado de carnaval. E tem um gigante lá em Olinda que está ansioso para ganhar as ruas na madrugada do domingo. Claro que eu estou falando do Homem da Meia-Noite. O calunga mais famoso de Pernambuco e, por que não, do Brasil. Então, anota aí esta data na sua agenda. 14 de fevereiro de 2026, ele vai aparecer na Rua do Bom Sucesso. Quem traz os detalhes desse desfile para a gente é Lilian Oliveira, que já está aí no clima, né, Lilian? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo. Ele é o calunga mais famoso, mais amado de todo o Brasil. A gente está falando do Homem da Meia-Noite. Aqui a gente já tem uma prévia do que vai ser o carnaval do ano que vem. O Homem da Meia-Noite desfila com o tema Tambores Silenciosos. É uma homenagem, um mergulho aí na ancestralidade afro-brasileira. E aqui vocês estão vendo vários dos homenageados. A gente tem Mãe Bete de Oxum, Maciel Salu, a gente tem Ciba, tem o Maracatu Nação Pernambuco, Grupo Bongar, nessa festa linda. Eu vou conversar aqui com o Luiz Adolfo, que é o presidente do Homem, para falar um pouquinho dessa ansiedade, a expectativa do desfile do ano que vem, Luiz. E esse tema também, né? Como é que ele foi escolhido? Boa tarde. Boa tarde. Esse tema, na verdade, ele faz parte da minha história. São 61 anos de vida, né? Vendo a necessidade de valorizar esse povo, essa ancestralidade, né? Essa resistência única que a gente só vê nesse povo, né? Que resiste há tantos anos. Então, assim, é um tema muito especial, é um tema que traz os nossos antepassados, traz história, traz memória, né? Traz resistência. É uma bandeira que o Homem da Meia-Noite levanta e diz: esse povo existe, esse povo precisa ser reconhecido e valorizado. Luiz, muito obrigada, viu? Tá tudo muito lindo. Vou falar com o Ciba rapidinho, que é um dos homenageados, né, Ciba? Qual é a emoção de receber essa homenagem tão linda do calunga mais querido? A emoção é impossível de dizer em palavras, a importância que o gigante tem para nós,
não só para a gente, mas para todo o Pernambuco, para o Nordeste, esse carnaval maravilhoso que a gente faz aqui, e ser homenageado assim, junto com tanta gente especial, para mim, é impossível dizer em palavras, só que eu estou muito feliz e quero aproveitar cada segundo. É isso, parabéns pela homenagem. A gente tem aqui a Aya Maraca também, que vai produzir a roupa do homem. Vou falar com o Maciel rapidinho. Maciel, muito emocionante ser homenageado pelo Homem da Meia-Noite, né? Sim, agradecer essa grande homenagem. O Homem da Meia-Noite é o patrimônio da nossa cultura de Olinda, do estado de Pernambuco, do Brasil. E receber essa homenagem, ser mestre de cultura popular, rabequeiro, cantor e compositor. E receber essa homenagem também sendo vários homenageados como Beto de Oxum, Ciba, Bongá, Maracatu, Nação Pernambuco. Agradecer toda a diretoria do Homem da Meia-Noite, Adolfo. E é isso. E obrigado às minhas ancestralidades, aos mestres e às mestras da minha cultura popular. E viva o Homem da Meia-Noite. É isso. Vamos embora. E a música tema, que foi criada com Ciba e Ruth Pajeú, o que é que o pessoal pode esperar? Então, a música maravilhosa, né? Feita por mim, por Ciba, por Ruth. E também poesia também de Beto de Oxum, junto com o arranjo dos metais de Maestro Parro, o pessoal do Bongá, todo mundo que participou, né? Sami Barro na direção musical comigo, Gilberto Bala na percussão, na bateria, Felipe Lima no baixo. Então, isso, muita gente boa nesse. E essa música maravilhosa, aguarde que vai estar de todas as plataformas. Obrigada, Marcel Salu, um dos homenageados. Mãe Beth de Oxum, homenageada também. Fala um pouquinho desse sentimento de ser homenageada. Ter um trabalho reconhecido também, um trabalho cultural de fé, né? Boa tarde. É de uma alegria imensurável essa homenagem. Eu sou nascida e criada na Barreira do Rosário, que é a comunidade que se localiza em frente à sede do Homem da Meia-Noite. E o Homem da Meia-Noite traz esse tema, Noite dos Tambores Silenciosos. No momento de tanta intolerância religiosa, tanto racismo religioso, o Homem da Meia-Noite, ele dá um sopro de esperança na pluralidade e no respeito às diferenças e à diversidade religiosa. Muito feliz por esse calunga que está impregnado na alma de todos nós e na cultura pernambucana e brasileira, trazer esse tema e homenagear todos nós. Só alegria. Muito obrigada, Mãe Beth de Oxum. Então a gente tem aqui os homenageados do Carnaval do ano que vem, Mãe Beth, Maciel, Ciba, Maracatu, Nação Pernambuco, Grupo Bongá. Tem também a Aya Maraca, que é quem vai produzir a roupa. Não sei se vocês viram aí alguns detalhes. Hoje foi revelada a cartola, que a gente sabe que tem todo um mistério também envolvendo a vestimenta do Homem da Meia-Noite, né? Mas só pelo spoiler que a gente recebeu ali pela cartola, tem uma alfaia que faz essa conexão com o maracatu, os tambores, né? Os tambores silenciosos que marcam essa ancestralidade. Então, com certeza, a roupa vai ficar belíssima e a gente também está muito curioso para saber como é que vai ser, Maristela. Ficamos na expectativa, então, para a festa no próximo ano, Lília. A seguir, o assunto é para as famílias que estão planejando aumentar de tamanho. O NE1 volta em instantes, agora 12h17. A chegada de mais um filho é sempre uma alegria para a família, né? Mas para quem foi promovido a irmão mais velho, a nova fase pode ser desafiadora. Um novo bebê pode gerar insegurança, ciúmes e até mudanças no comportamento. Natália Diello está com uma psicóloga. Como deve ser a preparação dos irmãos, Natália, para a chegada desse novo integrante da família, hein? Maristela, tem algumas estratégias, né, para que esse vínculo seja criado, para que essa criança também entenda que algumas coisas vão mudar com a chegada desse irmão. A doutora Maíra Roazzi, psicóloga especialista em desenvolvimento infantil, vai explicar para a gente. Doutora, isso tem que começar desde quando a mulher está ali grávida, a mãe está grávida, né? O que essa família pode fazer para que a criança mais velha, o filho mais velho, se sinta mais acolhido, tenha menos ciúme, que é bem comum, né? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Eu acho que o primeiro passo é que a criança entenda o que vem pela frente.
Porque por mais que ela ache que ela sabe que ela vai ter um irmãozinho, ela não entende o que vai acontecer, como o mundo dela vai mudar, a rotina da casa vai mudar. Então, eu acho que a primeira coisa é a preparação. Então, nessa preparação, eu acho que a gente tem que trazer para o concreto o que vai ser realmente esse bebê em casa, o que vai mudar. Às vezes, ler livros de história, mostrar álbum de quando ela era criança, como é que ela era quando era bebezinho. Que essa criança não vai chegar pronta para sentar no tapete e brincar com ela, que às vezes eles têm esse imaginário. Que nos primeiros dias ela vai dormir muito, chorar muito. Deixar essa criança participar do processo também, seja na escolha do enxoval, seja na escolha do nome. Eu acho que é tentar incluir a criança dentro da família, nesse processo, para ela não se sentir às margens. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é preparar ela para a chegada mesmo, né, quando o neném está nascendo. Então, assim, explicar como é que vai ser o hospital, o que ela vai poder fazer, não vai poder fazer, ter um plano de contingência, de ação de quem vai ajudar, quem vai trazer ela para o hospital, quando ela vai poder vir, o que ela vai poder fazer. Eu acho que tudo isso ajuda a ficar um pouco mais concreto. E preparar a família para dar muita atenção para essa criança, porque às vezes o que acontece? Chega o bebê novo, aí chega a família, vai todo mundo atrás do bebê e o bichinho lá, que era o centro das atenções agora, fica às margens. Então é importante pedir assim, que todo mundo que convive com essa criança, que chegue, primeiro dê atenção para o irmão mais velho, depois chegue no bebezinho. Eu acho que tudo isso nesse primeiro momento é importante, sabe? E depois observar como é que está essa criança. Tem algum sinal de alerta, assim, que aquela família está vendo que a criança, apesar de toda essa preparação, ela continua não reagindo bem? E aí, de repente, precisa procurar ajuda? Primeiro assim, geralmente as crianças que têm dificuldade, geralmente são crianças mais novas ou crianças que são naturalmente mais sensíveis. Essas às vezes podem ter um pouco mais de dificuldade. Então, se você sabe que você tem uma criança mais sensível, um pouquinho mais de atenção. O que pode acontecer? É normal no início algum tipo de reação, tipo... a criança volta a fazer xixi na cama, ela pode ter uma fala mais infantilizada, pode ficar mais birrenta, mais chorona, mas... Inicialmente, isso aí é normal e eu acho que a questão é observar, ver o que você pode fazer para chegar mais junto, para incluir ela no processo. Se isso se estende por mais tempo, se de repente ela está mordendo o irmãozinho com frequência, ela está rejeitando a mãe, aí tem alguma coisa ali que talvez precise de um suporte. Aí, às vezes, você pode começar com só uma consulta com um psicólogo infantil, para ele entender como é que está a rotina da casa, ver se tem alguma coisa que possa mudar para ajudar. E, às vezes, talvez a criança precise de um processo terapêutico pontual ali para ajudar ela a lidar com aquela novidade toda, sabe? Mas no dia a dia, como é que essa família pode se dividir? A criança também vai querer a atenção da mãe, mas no começo, naturalmente, ela vai estar mais dedicada ao bebê. Vai. Aí, assim, primeiro ponto, eu acho que é importante, antes do bebê nascer, estreitar o vínculo dessa criança com o pai ou com a outra figura cuidadora, seja uma avó, seja quem for. Porque a mãe, naturalmente, por mais que ela queira dar tempo para essa criança, ela vai ter que dar de mamada, trocar a fralda, assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você deve fazer com que ela participe. Então, ajudar na troca da fralda, for dar de mamar, senta com a criancinha do lado para ver TV, sabe? Nada. Obrigada, já foram dicas maravilhosas. Obrigada. Boa tarde para a senhora. Então, fortalecer esse vínculo e contar também com a rede de apoio, se tiver, né? A gente sabe que nem todo mundo tem, mas se você puder contar com ajuda ali para aquela criança não se sinta ali abandonada com a chegada do irmão mais novo. A gente volta com você, Maristela. É um tempo de adaptação e de muito amor para toda a família, né, Natália? O NA1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Vou te deixar aqui com essas imagens da orla de Itamaracá, imagens aéreas do nosso Globocop. Boa tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.